A civilização assíria teve origem em meados do segundo milênio a.C. e de 1300 a.C. até 612 a.C., a Assíria foi o grande império da época. Bem-vindo a mais um vídeo, e nesse vídeo eu vou falar sobre o grande império assírio. Caso ainda você não é inscrito, se inscreva neste canal e se gostar do vídeo não esquece de deixar o seu like. Os assírios foi um dos povos que se estabeleceram na Alta Mesopotâmia, situada na região norte, atual Iraque, por volta de 2100 a.C. Essa região era mais montanhosa e menos fértil em comparação com a região das planícies aluviais da Baixa Mesopotâmia. Contudo, a região montanhosa detinha boas reservas de madeira e de minério de ferro. Isso levou de início ao desenvolvimento da agricultura e da caça como suas principais atividades. Posteriormente, o comércio também se torna uma atividade importante para os assírios. Durante o segundo milênio a.C., os assírios não eram independentes, tendo Assur sido uma província de outros impérios da época, como o da Babilônia e dos Mitanni, apesar de ter sua autonomia. Por conta de sua região ser vulnerável a ataques e pela postura agressiva militar que precisou assumir para adquirir sua autonomia, os assírios prosseguem em estruturar um império militarista e expansionista por toda a Mesopotâmia, confiando em sua excelente estrutura militar para sua expansão. A princípio, o rei Ashur-Uballit se aliou à Babilônia, mas logo entrou em conflito com a mesma por conta do assassinato de seu neto. Assim, seus sucessores continuaram com a conquista da Babilônia e do restante da Mesopotâmia. O grande império assírio se dá início em 1300 a.C. e perdurou até 612 a.C. A civilização assíria também se destacou por causa de seu poderoso exército, com guerreiros temíveis notórios pelo recorrente uso da violência contra seus inimigos. A chamada máquina de guerra dos assírios compreendia a formação do provável primeiro exército organizado da história, um exército que devia sua eficiência à sua organização funcional, que se dava entre arqueiros, lanceiros, carros de combate e cavalaria. Foi através de seu exército que os assírios conseguiram submeter várias das civilizações da Mesopotâmia ao seu jugo. Além da eficiência, o exército assírio é também lembrado pela extrema crueldade. A tortura, o empalamento, a decapitação, as amputações e o esfolamento faziam parte dos procedimentos comuns dos soldados assírios em relação aos seus adversários. Era através desse terror e crueldade que os assírios impunham seu poder sobre os outros povos mesopotâmicos. Sua tecnologia militar foi destacada pelo uso do ferro, cobre e estanho para entalar armas. No auge do poder controlavam o Chipre, o Egito, a Mesopotâmia e a região ocupada pelo Estado de Israel. Dos imperadores destacam-se Senaqueribe e Assurbanipal. Senaqueribe foi o responsável por mudar a capital de Assur para Nínive, construindo um palácio na nova capital e reformando-a. Senaqueribe também construiu muralhas internas e externas à cidade. Já Assurbanipal foi responsável pela grande expansão e pelo avanço militar no Egito, que resultou na conquista do território. Durante o reino de Assurbanipal, houve prosperidade e paz, já que ele conseguiu sufocar as revoltas que aconteceram durante o seu reinado. Por isso foi em seu governo o auge do Império Assírio. Foi Assurbanipal que organizou a famosa Biblioteca de Nínive, uma das principais cidades da Mesopotâmia, que chegou a contar com aproximadamente 22.000 plaquetas de argila. Após a morte deste, o império entrou em colapso. Diversas regiões começaram a se rebelar e seus sucessores não conseguiram contê-las. Assim, em 612 a.C., o rei dos caldeus, Nabopolassar, fez uma incursão em Nínive com a ajuda dos medos, que era um povo situado no planalto iraniano. Essa ação levou à destruição da capital assíria e, por consequência, simbolizou o fim do Império Assírio.
Além da habilidade bélica, ficaram também conhecidos pela arquitetura nas grandes cidades de Assur, Nínive e Nimrud. Na religião, os assírios eram politeístas e acreditavam em deuses que simbolizavam o Sol e os planetas. Por conta da religião, demonstravam conhecimento na astronomia. A economia do Império Assírio era baseada no saque e nos tributos adquiridos na guerra. Os povos conquistados passavam a ser tratados como servos. Também atuavam de maneira rudimentar a agricultura e o comércio.